Oi, gente, é com grande satisfação que hoje a gente começa o nosso quarto Pode Noticiar e com muita alegria eu recebo aqui na notícia a Deise, né, que já é nossa parceira, nossa cliente, para bater esse papo super especial aqui, não é isso? Sim, é um prazer muito grande estar aqui nessa tarde de segunda-feira, poder contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. No episódio de hoje, né, como eu já adiantei, a Daisy, que é uma grande profissional, que inspira outras mulheres, né, que muda, né, a vida de outras mulheres, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, desse trabalho, e como é trabalhar com elas e incentivá-las. É muito importante para você trabalhar com mulheres, poder incentivar, empoderar mulheres. Sim, para mim é de grande satisfação poder ver outras mulheres bem-sucedidas na profissão, assim como eu, né? Esse é um propósito profissional que eu tenho e que está se cumprindo. A Deise, então, vem revolucionando o mercado de beleza da cidade. Ela é mãe de 3 filhos, natural de Leopoldina, passou toda a sua infância em Bom Jesus, né, distrito de Muriaé. Ela tem mais de, com esse rostinho nova desse jeito, tem mais de 16 anos de experiência, conquistou uma cartela aí muito grande, né, e fiéis, né, de clientes, e se tornou uma referência na formação de novas profissionais, né, Daisy? Sim. Recentemente passou por uma formação de extensão universitária, né, pela Faculdade de Brasília, aonde atua com seu próprio método de naturalidade real, né, que é autorizado pelo MEC. Sua missão vai além de estética. Ela quer mudar a visão sobre a profissão, mostrando que ser manicure exige muito estudo, muita dedicação e merece muito reconhecimento. Já vamos falar um pouquinho disso aqui, vamos quebrar um pouquinho aqui o nosso protocolo, a sua apresentação. Queria que você falasse dessa questão, né, da manicure empoderar, né, da gente poder empoderar essa mulher de que ela pode mais, né, de que ela pode conquistar os seus objetivos sendo manicure. Sim, eu costumo dizer que mulher ela pode estar no lugar que ela quiser. E a profissão de manicure e nail designer, né? Nail designer é uma profissão que veio, está no mercado há mais de 30 anos, e cada ano que passa, ela vem se realizando mais dentro do mercado das unhas, né? E poder incentivar outras mulheres, conquistar o seu mercado de trabalho, ser independentes, né? Ser mulheres que correm atrás de seus objetivos, para mim não tem satisfação melhor, né? Quando eu recebo alunas, eu sempre fico muito feliz que, né? Me indicaram você que trabalha, eu quero trabalhar dentro do método de naturalidade. E para mim isso é muito satisfatório, que eu consigo ver que eu estou no caminho certo, né? Eu estou estudando incansavelmente nesse tempo, buscando conhecimento sempre, para poder trazer sempre o melhor para minha mesa, né? Como você disse, eu atendo com clientes fidelizadas e entregar o melhor para minhas alunas, para que elas consigam construir o futuro delas, realizar sonhos, enfim, e seguir carreira. E você é prova de que dá certo, né? Quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um chamado, acontece. Recentemente, você até, né, adiantou, a gente pôde presenciar um pouquinho da sua história, parte da sua história. Você encerrou um ciclo para começar outro, né? Então, assim, queria que você falasse disso, da importância da gente saber o nosso propósito, aonde a gente quer chegar e que a gente precisa encerrar algumas coisas, tá tudo bem, né? As coisas passam. Sim, eu costumo dizer para as minhas alunas que o primeiro passo é você saber onde você quer chegar. E se no meio desse caminho surgir sonhos, você precisa colocar em prática. O não a gente já tem, sempre, né? Mas quem pode fazer dar certo somente a gente. Eu encerrei um ciclo, né? No Eleva recentemente, onde eu fiquei 1 ano. Eu me dediquei, era um sonho meu que eu tinha de ter um espaço, até mesmo para atender as minhas clientes, né? De a cliente ir com conforto, receber todo atendimento. A gente sabe que a vida das mulheres hoje é muito corrida. E eu aceitei o convite de estar pegando a direção da estética, mas nesse 1 ano eu consegui enxergar que lá não era o meu lugar. E quando eu consegui enxergar, eu entendi que não é vergonha nenhuma você voltar para trás e recomeçar.
e que de fato para mim não é recomeçar, é dar continuidade ao meu propósito, que, né, é ajudar outras mulheres, seguir carreira, segurar a mão, assim como não segurar a minha no meu início. Então, assim, mostrar para elas com clareza como que dar certo, como que faz para dar certo, como que realmente o mercado das unhas não é só um bico, entre aspas, né? Porque ser manicure é vista como... manicure foi uma mulher que não estudou, uma mãe que tem um monte de filhos e que não consegue fazer uma renda extra. Precisa fazer uma renda extra. Eu vou atender no final da tarde, o menino para a escola, eu vou atender fazer unha. Não é isso. Manicure é uma profissão. Em contrapartida disso, eu tenho dentro da minha casa minha filha de 15 anos, que trabalha 2 anos comigo. Esse ano ela está se aperfeiçoando dentro do mercado de gel, né, de alongamento. Já atendem clientes minhas, me tira do sufoco quando eu preciso. E às vezes eles assim, confiam, porque sabe que eu gosto de uma qualidade, sabe que eu não vou colocar elas em risco nenhum, né? E para mim isso é muito satisfatório. Quais são os trabalhos que você executa hoje, né? Quais são os trabalhos? Cheguei, né, para atendimento, quero saber um pouquinho do que você atende, do que você faz. Quais são os trabalhos que você desenvolve hoje? Então, hoje eu atendo somente como nail designer, né? Faço alongamento em fibra de vidro, onde eu tenho propriedade, né? Sou formada. Faço banho de gel, manutenções, esmaltação em gel. Não trabalho com unhas tradicionais, né? Manicure, pedicure regular. Embora eu atendo desde os 9 anos como manicure tradicional, mas chegou uma etapa que eu precisei, a minha demanda, eu precisei de largar para crescer onde eu realmente queria, né? E as minhas escolhas me traz muita felicidade, né? Através de tudo que eu tenho conquistado na minha vida, as pessoas que me conhecem sabem de onde que eu vim, sabem né, da minha estrutura familiar, fui criada pela minha mãe sozinha, e isso me deixa muito feliz saber que hoje eu sou realizada na minha profissão. Me conta um pouquinho dessa técnica nova, né, que você vem se preparando para o novo passo dessa carreira, como é que ela funciona, o que é, me explica um pouquinho. Hoje eu trabalho, como eu disse, na técnica de fibra de vidro, é um extensor, né? No mercado existe vários. O meu método é a naturalidade real, é o acabamento que eu entrego para as minhas clientes. E o molde fio, ele surgiu há um tempo. Eu sempre tive um preconceito, entre aspas, em que eu não queria dominá-lo. Porque eu costumo dizer o seguinte... Uma resistência? Eu tinha uma resistência, eu não queria, porque eu costumo dizer assim, quem faz tudo não domina nada. Então eu não gosto de mexer no que tá dando certo, eu gosto muito do prático, tá dando muito certo. Só que o mercado, ele cresce todos os dias e você precisa acompanhar. Quem não acompanha, fica para trás, né? E desde o ano passado, e já tem 3 meses, que eu comecei a pegar firme a estudar sobre o molde F1. É uma nova técnica e que promete entregar o mesmo que eu já faço, o mesmo acabamento. Porém, como eu sempre sou vista pelas minhas clientes, eu sou muito enjoada, né? Eu quero entender, eu quero ter propriedade, assim como eu tenho no que eu já faço, nessa nova técnica que é o molde F1. E por isso eu estou indo agora, eu estou no online, estudando os pontos estratégicos para eu ter o acabamento da mesma forma que eu já atendo. Eu estou indo para fora agora no final desse mês, fazer uma formação presencial. Eu sou muito apaixonada. Chique, gente. Eu sou muito apaixonada pelo presencial. Estou indo me formar lá no molde F1 com a Ingrid Pena, né? Ela é instrutora de uma das marcas que eu trabalho, a marca que reinventou a minha carreira também. E eu estou muito, muito, muito ansiosa. Ô, Deise, a gente sabe, como você mesmo falou, que sempre tem que estudar, sempre tem que correr atrás, enfim. As coisas vêm mudando, né? Antes eram aquelas unhas muito longas, muito decoradas, com pedrarias, com muita informação. Ainda existem, mas diminuiu bem o pedido das clientes, né? Sim, o mercado de unhas ainda exige, né, essa procura. Porém, essa técnica não é muito brasileira. Os brasileiros gostam de uma unha mais fina, né? O mercado da naturalidade veio em 2019, quando eu estava começando no mercado de trabalho, né? No mercado das unhas, de unhas artificiais. E é o que eu queria para mim. Acho que acredito, por isso talvez eu tenha me dado bem, né? Porque eu fui em busca do que estava chegando e do que eu queria entregar.
As unhas extremas, não que não existam, existem, mas só que eu sei Tem o seu público. tem o seu público e tem as profissionais que são especialistas que dominam esse método, né? Essa área. Me fala uma coisa, em que momento da sua vida você percebeu que essa profissão podia mudar a sua história? Aí você tocou no meu ponto fraco. Como você já disse, sou mãe de 3 filhos. Eu me reinventei no mercado das unhas na pandemia. Legal, sim. Legal. E muitos jogaram a toalha, outros, né, começaram Eu do conto zero. isso, as minhas clientes falam, nossa, você é realmente muito esforçada. Foi quando o meu companheiro ficou desempregado e eu já fazia unha tradicional aos finais de semana, né? Eu me reinventei várias vezes. E eu falei pra ele, eu quero muito fazer unha. Por mais que tenha muitos profissionais, eu vou fazer. Porque até hoje eu tenho esse pensamento. Acredito, tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo, pessoas se conectam com pessoas. E é isso. Para os bons sempre tem espaço. Sim, sempre. Isso aí. Quem se dedica, né? Isso que eu falo com as minhas alunas. E a parte que eu entendi que realmente era pra mim foi quando eu tenho 3 filhos, não tenho uma rede de apoio, né? O meu companheiro hoje, ele sempre segurou minha mão. Eu comecei na pandemia e eu não tinha com quem deixar os meus filhos, com você entendendo na minha casa. E chegou quando eu realmente comecei a ministrar curso, que eu realmente falei, não, vai dar certo, eu vou fazer dar certo. E eu falei pra ele assim, eu não quero que você trabalhe fora mais. É muito difícil falar isso, porque recebe muitas críticas, a gente ouve muitos burburinhos, e quando a gente conversa sobre isso, ele falou assim, a gente precisa entender o que a nossa necessidade, não o que o povo vai pensar. Porque no final do mês fecha eu e você. E eu entendi que eu precisava de uma pessoa para estar do meu lado, que ninguém cresce sozinho. E eu sabia onde eu queria estar. E aí eu falei pra ele, não, você pede conta do serviço. E você vai tomar conta da minha agenda, e você vai, mas eu não sei, mas você vai aprender. E aí os meninos têm que levar na escola, e a gente não tem quem que leva, e meus meninos não andam sozinhos, né? E ele fez isso. E aí ele voltou pra faculdade. Eu falei assim, 2 anos é o prazo pra você terminar a sua faculdade, seguir carreira, porque eu quero você do meu lado, não quero você atrás de mim. Falei pra ele, e ele aceitou. E ele trabalhou comigo nesse 1 ano, ele segurou a estética comigo o tempo que eu fiquei lá, a gente saiu junto. Hoje eu falei recentemente nos stories também que ele ia me largar, e ele me largou, tipo assim, muito rápido. E pra mim foi isso, uma realização, eu poder manter ele do meu lado, e eu vi que realmente ia dar certo, né? E ele tá do meu lado, me deu força pra gente crescer junto, né? E que bonito, que legal, gente. Você atende, assim, semanalmente, dezenas de clientes. É mãe. Forma novas profissionais. Como é que você mantém tudo funcionando perfeitamente, assim, né, da forma com que tem que ser? Como é essa mágica? Me conta isso. Tem que ter um jogo de cintura e tem que ter força de vontade, né? Minha rotina é bem corrida, eu trabalho de segunda a sábado, às vezes na segunda-feira, quando eu tenho curso, eu ministro curso, ministro no domingo. Comigo não tem tempo ruim, né? Porque eu costumo dizer que eu tenho sonhos para realizar e eu tenho idade para isso. Eu atendo na segunda-feira a parte da tarde, dou suporte às minhas alunas o dia todo, nas minhas horas de lazer, no WhatsApp, tô sempre mandando vídeo. Ontem mesmo, eu viajei no final de semana, uma noite, né? Fomos passar o final de semana fora, eu e meu esposo, e aí eu cheguei ontem, fiz uma live de suporte para minhas alunas. Então, assim, não é fácil, mas quem quer faz acontecer. O que diferencia uma manicure comum de um profissional de alto nível? Hoje, na visão que eu tenho, é o estudo. Eu costumo dizer para as minhas alunas, as alunas que me procuram, futuras alunas, que não basta você entregar apenas um trabalho bem feito. Um trabalho bem feito, ele vem acompanhado de um conjunto, né? Você tem que estudar para poder entregar um trabalho num todo, desde a forma que você recebe a cliente no seu WhatsApp. Eu costumo muito falar aqui no jornal que, assim, o atendimento bem feito, nós estamos recebendo por ele. Sim. Então, assim, nada de anormal. A gente tem que sempre entregar mais. Isso aí. A cliente, ela tem que vir para sua mesa e levar de você todo mês o seu melhor. O seu melhor. Né? Igual ou melhor.
nunca pior. A cliente, ela não quer saber, ela não tem nada a ver com seus problemas. Né? Ela tá ali, ela comprou o seu tempo, então você tem que dedicar o seu tempo para ela. Né? E a cliente, e o cliente, de uma forma geral, merece esse Merece, com certeza. A gente vende um produto, né? É um produto que a cliente ela vai escolher o melhor. Ô Deise, quando uma mulher senta na sua mesa, né, ali talvez ela tenha um dia tumultuado, tenha brigado em casa, enfim, com o companheiro ou com a pessoa que está em casa, e ela tem ali aquela horinha para ela descansar, para se sentir melhor com ela mesma. Enfim, eu queria que você falasse desse cuidado, desse carinho que a gente tem, desse autocuidado que é importante. Eu sempre falo, né? Você não precisa estar num lugar de luxo. Você precisa ter um lugar aconchegante, né? Onde o cliente vai chegar e vai se sentir em paz. A cliente, como você falou, ela teve um dia exaustivo, eu atendo o cliente às vezes 6 horas da manhã, que não tem tempo para fazer, só às 6 horas da manhã. Às vezes vem 5:30 da tarde, 6 horas que é o meu último horário. Então ela tá ali, ela só quer desabafar com você, né? Quer que você seja realmente uma rede de apoio. Eu tenho fixa hoje 145 clientes fidelizados na minha mesa. Eu costumo virar... Parabéns, não é fácil não, tá? Empreendedora, não é fácil. Eu entro na semana com a minha carteira de cliente fechada. E a cliente, às vezes, ela cria uma conexão tão forte com você que ela chega pra mim e fala assim, eu tava doida que chegasse hoje. Porque eu precisava conversar com você. E eu tenho cliente que fala comigo que eu tinha que fazer psicologia. Falei, gente, mas eu não sou psicóloga, eu leio muito, estudo muito, eu também. Às vezes eu tenho uma amiga minha, que é minha cliente, e eu falo, amiga, a gente precisa fazer unha, porque eu preciso conversar. E as clientes, automaticamente, elas criam conexão assim com a gente, que ela quer aquele momento ali de relaxar, tomar um café com você. Você não precisa estar num lugar de luxo, conversar num lugar de luxo, né? Que você oferece. As grandes cidades têm aqueles espaços chiques, não precisa disso. Hoje eu atendo dentro da minha casa, no meu cantinho, onde que Deus preparou para mim. Porque eu preciso estar perto dos meus filhos. E os meus clientes vão lá. Desde aqui é o seu lugar, você nunca pode sair daqui. Aqui eu me sinto aconchegada, aqui as suas crianças vêm, o meu menino serve café para os meus clientes, assim, e é muito, né, satisfatório poder saber que elas vão buscar um tratamento, saem de lá renovadas, né, saem com autoestima para cima, né, eles vão sem unhas. Tem cliente que fala, amiga, eu arranquei toda a minha unha, mas eu não aguento mais ficar assim, eu nem saí final de semana. Eu falo, não, vem cá, eu abdico da minha hora de almoço, porque eu tô ali, entrego para elas, porque eu amo. Acho que o principal de tudo é você amar o que você faz. Eu costumo dizer que dinheiro é consequência do meu esforço, do meu estudo, mas você ter amor pro que você faz. Às vezes eu tiro foto, eu olho assim, foi eu mesmo que fiz, né? Acho que não foi eu que fiz, porque assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Deise, muitas mulheres veem na profissão de manicure uma chance e uma oportunidade, né, de ter sua independência financeira. Então, assim, uma mulher que quer começar hoje, que não tem ainda, não sabe nada sobre o assunto, o que você diria para ela? Qual é o conselho que você diria para ela? O meu conselho é que, primeiro você precisa querer. Às vezes você tá aí do nada e eu preciso fazer unha, eu me identifico. Você precisa identificar. Não pode usar a profissão como se fosse uma modinha. Fulano tá fazendo, eu também vou fazer. Você precisa querer. Você precisa começar do jeito que dá. Quando eu comecei, eu não tinha dinheiro. Eu peguei R$ 2.500 na conta do meu irmão, dividi 16 vezes. Meu material eu comprei de 12 vezes no cartão. E eu falei que eu ia fazer dar certo. Então, assim, ninguém vai fazer por você. Então, não use a profissão como modinha. É uma profissão que só está crescendo. Não vai cair nunca, mas precisamos acompanhar o mercado de trabalho. Uma questão importante também nesse mercado é gostar de pessoas, gostar de conversar, gostar de escutar, gostar de ver o outro bem. É importante também, na sua opinião? Sim, porque não adianta você pegar a profissão só pelo dinheiro. Porque como você vai passar 1h30, que é o mínimo de um atendimento, sem você gostar da pessoa? Sem você se identificar com a pessoa, sem você ter um carisma, escutar, conseguir escutar. O meu companheiro fala muito nisso, você realmente se reinventou. Porque eu sou uma pessoa meio estourada, nervosa, e eu me reinventei, porque eu entendi nesse tempo que eu não preciso ser assim, entendeu?
A profissão ela exige muito da gente, né? Eu tenho uma procura muito grande e a gente precisa receber cada cliente de uma forma diferente, personalizar os atendimentos. Tem cliente que não gosta de barulho, tem cliente que só senta ali para trabalhar e tá tudo bem. É o momento que ela tem para mexer no celular, é o momento que ela tem para resolver negócio da escola, reunião, coisa de banco, ou às vezes ela vem só mesmo para conversar. E precisa estar tudo bem. Então não que você precisa gostar de pessoas, você precisa gostar de pessoas sim. Você precisa estar pronta, né? A minha cliente chega na minha mesa está limpinha, caprichosa, esperando por ela. Dá o seu melhor. Isso aí, dá o seu melhor. Você já enfrentou algum preconceito? Ou por ser manicure? Quando falou assim, eu vou começar sendo manicure. Hoje não mais, você já se especializou, sim, né? Já subiu vários degraus aí. Mas assim, logo no começo. E como você responde isso? Então, já enfrentei sim, né? E eu costumo dizer que a gente precisa não aceitar nada que não merecemos. E eu, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu não aceito desrespeito. Às vezes clientes, né, todas vocês, eu tenho muito orgulho de poder tê-las na minha mesa. No início eu tive muito problema com a pessoa marca com você e não aparece, e não te dá satisfação. E pra mim isso é uma falta de respeito. Demais. Porque a pessoa acha que às vezes você tá ali, você não tá fazendo nada. Ah, não vou não. Só que eu tinha cliente pra atender e não conseguia atender. Então assim, você precisa, eu não falo filtrar clientes, apenas ter essa dinâmica com o cliente para ela entender que o seu tempo custa. Porque se ele não custa dinheiro, ele custa para mim estar com os meus filhos, lavar uma roupa, fazer uma comida para eles, que as coisas às vezes atender eu não consigo fazer. Então assim, eu enfrentei muito isso no meu início e quando eu decidi que eu não aceitava mais, eu aceitei o risco de perder. Perder o quê? De perder cliente. Simplesmente de ela não aceitar, né, a minha política de atendimento e não voltar mais. E pra mim, tá tudo bem. Eu não, né, hoje eu não passo mais por isso, mas eu passei muito no meu início. Mas eu acho que em qualquer profissão também, a gente tem que entender, né, aonde a gente está, que tipo de pessoas a gente comunica e com quem a gente quer comunicar. Então, assim, é posicionamento. Posicionamento, isso aí. Nada mais do que posicionamento. E se você pudesse, assim, voltar ao tempo, né, voltar no tempo e dar um conselho para aquela Daisy que começou lá no começo, né, logo depois da pandemia, qual seria? Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria tudo que eu já tenho em mente. Não desistir. Mas como eu já não desisti, fica até difícil, né? Falar alguma coisa. Porque a palavra tipo assim, vai dar certo. Isso. A palavra que me resume hoje é não desistir. Como eu não desisti. Não foi fácil. Você ter 3 filhos, o meu pequenininho tinha 1 ano e pouco, segurar tudo. Mas eu não desisti. A gente sabe que não é fácil. Talvez assim, seja legal, bonito. Não desista, né? Mas assim, fácil? Não é. Não é fácil. Não é fácil, a gente tem, né, também passa por isso, assim, abdicar de casa, família, para estar no trabalho. A gente trabalha, principalmente eu trabalho em alguns horários, né, sábado, domingo, né, fora do horário comercial, né. Mas é importante a gente saber por que a gente começou, né, Daisy? Sim, ter sonhos a realizar, não ter, como que eu posso dizer... meu pai deixou isso pra mim, pra eu crescer, eu vou pegar isso aqui e vou vender, eu vou dar certo. Não, é totalmente começar. Eu costumo dizer que eu sou inspiração porque eu realmente comecei do zero. Em Muriaé, né, no seu setor, você vê algum problema entre os profissionais? Não, como é que funciona o seu setor? Então, hoje em Muriaé existem em torno de 1.000 neodesigners, né? Muita gente. É muita gente, né? Nossa população é muito grande. Tem cliente para todo mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas existe uma concorrência muito grande entre os profissionais. Quando eu me tornei instrutora, principalmente, eu fui, assim, recebi muitos preconceitos dentro das profissionais,
mas eu tirei assim, não vai abalar, porque cada um conquista o seu público, precisa ter isso, né? Acho que as profissionais tinham que se unir mais, né? Essa formação que eu fiz em questão universitária, eu sou a única aqui em Muriaé região, né? Que sou instrutora autorizada pelo MEC, passei, foi uma luta mesmo, assim, foram 2 anos, assim, muito concorrida, que poderia ter mais profissionais junto comigo, né? Mas talvez por essa disputa, essa concorrência de achar que, eu sou melhor, não existe ninguém melhor que ninguém. Existe cada um conquistando o seu próprio espaço. Isso aí. E quanto tempo demorou, assim, eu quero começar, né, nessa profissão e até você se tornar a instrutora que você é hoje? Quanto tempo demorou esse período, essa lacuna? Então, eu comecei a ministrar curso com 6 meses de profissão, onde eu nem sabia, já ministrei o primeiro curso, eu queria ensinar, e pra mim eu tava, né, eu fazia o que eu fazia no momento. Na verdade, você se apaixonou pelo processo. Pelo processo. O que eu fazia no momento era perfeito. Ninguém entregava o que eu queria entregar, e o que eu entregava era perfeito. Então, assim, e aí, com 1 ano e meio, mais ou menos, eu já comecei, aí fui fazer minha primeira formação fora, como new design mesmo, e aí, quando eu fui fazer formação fora, outras meninas vieram fazer curso comigo de aperfeiçoamento, porque realmente viu meus resultados. Então, assim, foi em torno, assim, porque não é tão rápido, não é um processo assim, vou começar hoje, amanhã eu tô ganhando dinheiro, não é, né? Entre 1 ano, 1 ano e meio mesmo, para eu, assim, me alavancar mesmo. Até porque, assim, na verdade, a gente nunca tá pronto, né? A gente sempre aprende todos os dias. Todos os dias. A gente é 1%, né, melhor todos os dias. Seja sempre uma xícara vazia, né? Verdade. Sempre tá buscando conhecimento, adquirindo, e no meu caso, sempre passar para frente. E hoje as meninas que querem se tornar uma nail designer, o que devem fazer? Né? Como deve te procurar? Qual é o contato? Enfim. Hoje eu vou falar de modo geral, tá? De instrutoras em geral. Como eu disse, eu não quero ser concorrente de ninguém. Você que quer se tornar uma nail designer, primeira coisa você tem que saber, identificar uma instrutora que você goste, né? Seguir os passos de quem você realmente se identifica, né? Não adianta você não se identificar comigo, mas que, fulano fez curso com você, então eu também vou fazer. Eu acho que não funciona assim. Por exemplo, eu gosto de unhas decoradíssimas. Não vai ser eu que vou entregar. Ótimo. Entendeu? Eu não vou entregar, eu não domino isso. Eu domino o básico que os brasileiros gostam. Então, o primeiro passo é esse. Primeiro você identificar o que você quer entregar, qual mercado você quer. E aí procurar uma profissional que você realmente confia no trabalho dela. Eu acho que você precisa confiar, né? Ver os resultados, buscar conhecer mais, né? Não ir por valor, porque hoje os meus cursos são 100% presenciais. Nós estamos aí na gravação do nosso curso iniciante online, mas que vai demorar um pouquinho, porque não é tão fácil quanto parece, né? Mas são 100% presenciais. Quanto tempo demora o curso? Então, a minha formação iniciante ela é em torno de 1 dia e meio, dependendo da quantidade de alunos, né? A pergunta que sempre pergunta para mim, mas dá para aprender? Dá para aprender. Porque você precisa não adianta eu vir aqui, eu não vou conseguir segurar a sua mão. Você precisa praticar. O que vai levar toda profissional a ter resultado é a constância, a prática, né? E a sua instrutora segurar a sua mão. Como segurar a sua mão? Você ter disponibilidade no espaço dela, acompanhar ela, atender. Porque é muito olho clínico, você tá vendo, você vai colocar em prática, ela faz isso, eu vou fazer também. Você ter o suporte no WhatsApp, né? As minhas alunas mandam para mim foto, às vezes eu mesmo, as alunas que me dão uma liberdade, eu tiro print, você fez isso, você pode melhorar. E com isso eu consigo ver a mudança delas, entendeu? A gente tem um grupo das minhas alunas fechado, que as meninas ficam lá, me colocam feedbacks, que é a melhor instrutora, que você ensina de uma forma muito simples, no início foi difícil, mas como que agora eu vejo que realmente não era tão difícil assim, e isso é muito satisfatório. O que chamou mais a sua atenção, ganhou mais seu coração? Estar como instrutora ou aplicar, né, fazer o atendimento ou os dois ao mesmo tempo? Então, você me apertou, porque eu gosto muito de atender, mas gosto também de estar juntinho ali com a aluna, né, passar o dia,
poder passar para ela, sentir confiança. Semana passada eu recebi uma aluna de curso de aperfeiçoamento que não era de Muriaé, e ela virou para mim e falou assim: você realmente nasceu para ensinar. E aí eu dou um tempo, a aluna vai embora, eu dou um tempo para ela botar em prática e tudo. E ontem eu mandei para ela: e aí, você tá praticando? Ela, vou fazer uma unha hoje. E quando ela me mandou, eu emocionei. Porque eu falei assim, nossa, perfeita. Ela falou assim: eu nunca tive um resultado desse. E ela passou comigo 5 horas, que ela não tinha mais tempo, passou comigo 5 horas num domingo, né? E assim, pra mim isso não tem preço. Então assim, saber diferenciar se eu gosto de atender ou se eu gosto de dar curso, é os dois, porque eu gosto muito de atender. Assim, às vezes no domingo, a minha sala fica na parte de baixo da minha casa, e domingo eu tô lá dentro da minha sala. Aí eu falo com ela assim, com a esposa assim: eu queria fazer unha hoje, aí você não vai descansar? E ontem, por exemplo, cheguei e fui lá fazer e fiz de boa, sabe? Tranquila, porque eu realmente gosto muito. E se você pudesse definir o seu propósito de vida, seu propósito de trabalho, numa única frase, qual seria? Estar pronta sempre. Estar pronta sempre, vai sempre aparecer desafios, mas precisamos estar sempre pronta para fazer acontecer todos os dias. Assim, só fazendo um adendo que eu li isso na internet, né? Mas assim, estar pronta até que a sorte te encontre, né? Então, vou encontrar sorte, vou encontrar sorte, vou encontrar sorte. E assim, você tem que se preparar para a hora que a sorte chegar. Você abraçar ela, isso aí. E sei também que já a gente vai ter novidade de Muriaé, que é oriunda desse curso que você vai fazer, né? Que vem desse curso. Sim. Me conta um pouquinho o que as meninas de Muriaé podem esperar. Muriaé nunca teve um evento que reunisse várias profissionais juntos, né? No ao vivo, tete a tete. Eu vejo muito encontro de mulheres, mas que reúne profissionais do mercado das unhas, não teve. E esse é um dos projetos que vai sair do papel, né? Como eu já disse, eu vou fazer essa formação presencial lá em Valinhos no final do mês. E a mesma profissional irá vir aqui para estar presente com as profissionais que tiverem interesse, fazer um encontro bem bacana, criar network, né? Para que os profissionais consigam se conectar de verdade, né? Então se preparem, porque vem muita coisa boa por aí. Já dá para a gente ter uma ideia mais ou menos de quando isso sai esse ano ainda? A gente já tem mais ou menos um mês? Me conta tudo. Sim, esse ano ainda, tá? O projeto é para esse ano ainda. E já, quando tiver pessoalmente com ela, a gente vai definir a data certinha e eu vou soltar para todo mundo. E a gente vai, obviamente, anunciar aqui. Com certeza. Quando tiver tudo certinho. Sim, com certeza. E as pessoas deles que quiserem conhecer um pouquinho do seu trabalho, o que devem fazer, é só ir no seu Instagram, tem algum contato, me conta tudo, para conhecer não só o seu trabalho, né, enquanto profissional, expert das unhas aí, mas também como instrutora. Sim, hoje tem o meu Instagram, né, que é Daisy Gomes Nails Instrutora. Vocês podem estar indo lá, acessar, seguir e acompanhar, né? Estou sempre postando no dia a dia, postando a minha rotina de atendimento, os meus retornos, postando feedback das minhas alunas, os trabalhos das minhas alunas, né? Para você que quer, né, se aperfeiçoar comigo, entregar um trabalho de qualidade, de excelência, entender, ter propriedade do que você entrega para sua cliente, porque isso fideliza a cliente. Você pode vir aprender comigo. Não é nada melhor do que deixar outra mulher bonita, elevar a autoestima e, ao mesmo tempo, poder transformar, ajudar outras mulheres a se transformar, né? Entrar no mercado de trabalho, se reinventar e poder se realizar profissionalmente. E fazer isso todos os dias é o que me move, né? Saber que o meu propósito ele está se cumprindo. A minha virada de chave, como eu já disse, foi na pandemia, né? Onde eu me reinventei e fiz a minha vida pessoal, minha vida financeira dar certo. E eu estou aqui pronta para ajudar você que se encontra perdida, que por algum motivo acha que não vai dar certo. Eu sou a prova que dá certo sim, mas você precisa começar. Daisy, então eu queria te agradecer, né? Primeiro por ser veículo de transformação de muitas mulheres que às vezes estavam em casa se sentindo
sem condições, sem forças, não é para mim, eu não consigo. Primeiro, por ser veículo, né, de transformação dessas pessoas. Isso é para poucos, não é todo mundo que sabe ensinar. E segundo, por levantar a autoestima, né, deixar as mulheres ainda mais bonitas, mais seguras, e assim, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Eu que agradeço, né, poder estar aqui compartilhando com vocês, com todo mundo, um pouquinho da minha jornada, para poder ser a ponte de transformação na vida de outras mulheres. Agradeço a você, Juliana, ter abrido as portas do seu podcast para a gente estar fazendo essa conversa bem bacana, que eu acredito que vai agregar muito aí para quem se encontra com um pouquinho de medo, dificuldade. Apenas continue. Gente, é possível. Tá aqui a prova viva, viu? É possível. Muito obrigada. Obrigada, eu. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Obrigada. E saiba que você é luz para as pessoas. Saiba que a sua história tem gente assistindo e tem gente confiando em você, viu? Sim, sim. Saber se espelhando disso, em você. Saber disso, de tanto carinho que eu recebo, né? É o que me move. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada a você que esteve com a gente, que, né, escutou esse bate-papo. Mulher, você pode, né? Você pode ser melhor, você pode estar à frente do seu tempo, você pode se reinventar todos os dias. Então, assim, muito obrigada mesmo por vocês estarem com a gente e escutar aí ou assistir em todas as nossas plataformas o nosso 4º episódio do Pode Noticiar. Já a gente volta com um novo episódio. Até lá!